Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Encontros Sociais. Hoje nós estamos aqui com duas personalidades muito importantes para o cenário da política pública do trabalho, com quem nós vamos falar em relação à sustentabilidade e políticas públicas a partir dos municípios e do trabalho social que é realizado no terceiro setor. Estou aqui com a Karine Vieira, CEO do Instituto Responsa, e com Wellington Cosmos, secretário municipal da Secretaria do Trabalho do município de Carapicuíba. Sejam muito bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Karina, quem que é a Karina e como surgiu o Instituto Responsa? Bom, Karine é assistente social, consultora em diversidade e inclusão, egressa do sistema prisional, né? Então, o Instituto Responsa, ele nasce da minha história de vida. Eu passei no mundo da criminalidade por 15 anos da minha vida, até ser encarcerada, depois sair do cárcere, ainda continuei um tempo dentro dessa realidade. E em 2008, eu tive a oportunidade de recomeçar minha história, né? Reconstruir, até que eu retomei meus estudos, fui cursar serviço social, trabalhei com vigília socioeducativa, depois fui coordenadora de um projeto do AfroReg chamado Segunda Chance. E aí, em 2017, nasce a história do Instituto Responsa, com um programa chamado Recriar e Inserir. Sensacional. Que linda a história. Essa mulher é um mito. Não é um mito porque é real, né? E Wellington, quem é o Wellington? E fala um pouquinho pra gente de quais são as políticas públicas que são implementadas hoje na prefeitura pela Secretaria do Trabalho. Ok, o Wellington é um contador, apaixonado por contabilidade, né, formado em ciências contábeis e também apaixonado por política. Então, na primeira oportunidade que eu tive de participar da política mais a fundo em Carapicuíba, né, foi através do nosso prefeito Marcos Neves, que fez um convite, eu aceitei prontamente, né, eu vim para a Secretaria de Assistência Social. Trabalhei lá durante 5 anos e no 6º ano agora eu vim para a Secretaria do Trabalho. E as nossas políticas públicas lá são interessantes porque nós temos, além, não só trabalho, mas nós temos também economia, porque é desenvolvimento econômico, o social, que continua no nome da secretaria, né, e o trabalho. Então, quer dizer, o social ele não sai do meu DNA ali, né? Então, a gente tem algumas políticas lá, algumas ações, por exemplo, Prefeitura no seu bairro, é um evento que nós fazemos, levamos todos os serviços da prefeitura para o bairro. Por quê? Porque às vezes é difícil a pessoa acessar, né, o serviço da prefeitura. Às vezes a prefeitura fica lá no centro de Carapicuíba, às vezes tem que pagar uma passagem, não tem condição, então nós levamos lá o serviço. Então levamos lá emissão de cartão do idoso, que hoje também é um dos campeões aí de atendimento. Levamos vagas de emprego. Então a pessoa não tem que se deslocar até a secretaria ou até a prefeitura. Nós levamos as vagas lá e ela acessa a vaga de emprego, o mercado de trabalho no seu bairro, né, na sua rua, pertinho da sua casa, né? Temos os mutirões do emprego, que são, assim, fantásticos, sempre com mais de 1.000 vagas, 900 vagas, 1.500 vagas. Fazemos aí a cada 2 meses, né? Fazemos um mutirão. Tivemos um agora em fevereiro, antes do carnaval, que é muito difícil de fazer, mas conseguimos fazer, e vamos ter um outro agora em abril, né? E também, fora a Secretaria do Trabalho, outras políticas públicas são importantes também, né? Que são as ações que a assistência social faz também para as pessoas que estão de vulnerabilidade, né? Então, são pessoas que precisam de atenção. Então, quando nós fazemos essas ações, levamos o serviço para lá, nós facilitamos o acesso dessas pessoas. E eu acho que aí é o caminho, não só para a empregabilidade, mas também para reinserir as pessoas no mercado de trabalho, que é isso que precisa. Não só através do trabalho, mas também através da qualificação, né? Então, nós temos uma parceria muito forte hoje com o Senai, né? O Senai tem oferecido ali acesso a cursos importantes. Hoje nós temos curso na área de construção civil, que é uma área que vem crescendo muito, né, cara? Porque a cidade tem muitas obras, né? Virou um canteiro de obras, então é importante a pessoa também inserir nessa área. Então nós temos hoje lá curso de instalação de drywall, estamos tendo curso de construção em alvenaria, né, que é o pedreiro, né? E temos também agora o curso de pintura, não só residencial, como predial também, né? Tá iniciando agora dia 7, né? Inicia amanhã, né? Já inicia, e aí vamos tocar aí essas ações até o final do ano com o Senai.
Sensacional. É importante quando você coloca o ser humano nessa posição, né, de um indivíduo multifacetado, que é alguém para além do trabalho e que traz outras demandas, né? Até para que a gente consiga compreender a necessidade de articulação entre as políticas públicas mesmo, olhando esse indivíduo a partir de tudo que ele é, de tudo que ele acessa, de tudo que ele precisa. E é fundamental quando a gente pensa a questão do acesso, fazer essas conexões mesmo para que esses indivíduos consigam realmente acessar aquilo que está ali à disposição, senão a gente vai criar oferta, mas também cria muros, né? Em relação a esse indivíduo e aquilo que ele precisa. Tem uma diferença grande aí que eu acho que é importante falar, quando você fala que você leva a prefeitura para o bairro, entre a oferta, acho que talvez você até possa falar um pouquinho disso, Karine, entre a oferta existir e a comunicação chegar às pessoas, né? Às vezes o município faz, o poder público faz, o governo faz, mas aquela comunicação chegar lá, e às vezes ela chegar sem ruído, que também é um grande desafio, conversar na mesma linguagem, é um outro espectro desse trabalho que às vezes é feito, né? Sim, vou falar especificamente do meu público, né? A gente tem, por exemplo, o programa do Progresso. Agora, a Secretaria Municipal está construindo a política A Pessoa Egressa. A gente está em 2024 e desde o ano passado a gente começou a discutir para que seja feita uma construção de uma política. Mas existe o decreto estadual, que vem através do Progresso com as vagas de trabalho. Existe o decreto também municipal e existe o federal. Porém, o que acontece? Primeiro, é difícil essa informação chegar até as pessoas egressas. E quando chega, muitas vezes elas sentem dificuldade de acessar porque não tem orientação para acessar. E depois, o que acontece também? Não existe uma fiscalização desses decretos, como deveriam ser fiscalizados. Então, você tem empresas que têm licitação, por exemplo, com o Estado, que teriam que contratar uma cota de 5%, mas não existe um órgão fiscalizador para realmente olhar se as empresas estão contratando. Na esfera municipal, se a gente pensar diante do decreto municipal, quantas organizações sociais a gente tem hoje licitadas com o município? Eu fiz um estudo em 2015, eu não sei quantas a gente tem hoje, mas em 2015 nós tínhamos 400 organizações e uma média de 1.300 serviços. Se nós colocássemos pessoas egressas para trabalhar nesses serviços, cumprindo a cota, com certeza a gente teria muito. Ia estar faltando egresso. Ia estar faltando. Certamente ia estar faltando egresso. Pode ser que sim. Eu até. Ou não, porque diante do número de pessoas que a gente tem saindo do cárcere, é um número muito grande. Sim. Mas com certeza a gente diminuiria muito mais o processo de violência, reincidência criminal e geraria oportunidade para essas pessoas, né? E oportunidade, falando da pessoa multifacetada, num sentido geral. Porque quando você fala de trabalho, o trabalho, além dele gerar dignidade, dele levar renda para dentro da sua casa, ele te abre um leque de oportunidades, né? Porque você começa a enxergar o mundo de uma outra maneira, você começa a se relacionar com pessoas que tiveram histórias diferentes das suas. E anula uma série de problemas sociais que vem com a falta de trabalho, né? Sim. Exatamente. Violência, problemas de saúde, enfim. Fome. Educação e cultura. As pessoas não têm acesso à educação e cultura dentro das comunidades e elas não têm uma nova visão de mundo pela falta de acesso. Porque elas só enxergam o que está ali no entorno do território dela. Então, falar de trabalho é você pensar de uma forma ampla, né? Não é só o trabalho em si. Não é só você vender a sua força e receber por essa força. Sim. Mas é pensar numa construção de ser humano de uma forma ampla. E pensar que sim, essas informações não chegam até as pessoas que estão vulneráveis socialmente. E de que forma que a gente pode fazer essas informações chegarem, né? Sim. Porque mesmo a gente estando no terceiro setor, eu sinto dificuldade de fazer a informação chegar. Mesmo pensando que hoje as pessoas têm acesso como? WhatsApp e rede social. Isso até as pessoas têm pouca informação. Eu fiz uma construção de processo interno que, assim, para a pessoa ter o primeiro acesso conosco, ele hoje preenche informes. Por que não vai pelo WhatsApp? Não é? Rapidinho ele preenche os informes e depois ele vai receber uma ligação. Sim. Aí depois ele vai fazer esse contato presencial.
Mas até nisso eu pensei numa construção que facilite o acesso. E mesmo assim, ainda você vê que as pessoas demoram para chegar a esse acesso. Certamente você precisa de ajuda, né? O que a gente começou a fazer? Cara, vamos pensar, nós temos a tecnologia hoje, mas vamos de novo aderir ao teste a teste. Começamos a ir panfletar. Boa. O que tem um resultado ainda Dá super, resultado. né? Dá resultado. Vamos panfletar onde tem o público que a gente espera. Os nossos eventos, quando a panfletagem ocorre da maneira certa, corretinha, lota, enche, é um sucesso. Por quê? Precisa desse contato. É palpável, né? Sim. É palpável, é relação humana, alguém que né? entrega, Isso que ela tá olha, falando, puxa atenção, né? isso que ela tá falando que é importante a questão da comunidade, porque às vezes as comunidades não se sentem pertencentes à cidade ou o bairro que está inserido. Né? A importância de levar a prefeitura no seu bairro, sim. Mas o que vem acontecendo hoje também em Carapicuíba, que isso o prefeito vem implantando na sua gestão, né, são obras que marcam a vida das pessoas nas comunidades. Por exemplo, inaugurou agora no final do ano passado, uma obra importante que é o Campo do Bahia dentro da comunidade. Então, revitalizou o campo, grama sintética, né, vestiário, e aí pavimentou ao redor do campo, dentro da comunidade, no meio da comunidade. Aí você vai lá, né, na inauguração mesmo, nós fomos lá, chegou lá, você vê as pessoas já mexendo na casa, já colocando ali uma Fluxo, colocando uma cobertura, se organiza, né? pintando, né, colocando um forro. Então, quer dizer, eles já começam a sentir, não, olha, estão olhando para nós, né? Estão fazendo. Tem isso aqui, Sim. eu faço. Faço parte, a área de lazer aqui dentro da minha comunidade. Daqui Não a só no pouco Campo do Bahia. cria uma festa junina no campo, daqui a pouco cria um evento ali no final de semana, leva um campeonato. É uma atitude simples que movimenta demais a economia e a autoestima das Somos pessoas, né? cidade, pertencemos à cidade. O poder público está olhando para nós. E E não é só lá. Outras comunidades também estão recebendo melhorias, né? Isso transforma a vida das pessoas. Então, acho que é importante olhar, ter esse olhar, né, humano. E é interessante porque Carapicuíba, durante muito tempo, foi mencionada como município dormitório, onde as pessoas saíam de lá para ganhar vida de alguma forma e retornavam para dormir, enfim, ter ali o seu momento de descanso para no dia seguinte sair de novo. E como isso tem mudado, né, a partir dessa nova perspectiva, com essas novas oportunidades de as pessoas fazerem o seu ganha-pão, gerarem a sua autonomia ali mesmo no seu próprio município, o que faz inclusive a economia girar ali também, Exato. é benéfico para o O município comércio é também. muito forte, Carapicuíba. Carapicuíba tem um comércio em potencial gigante, né? Não só o comércio, questão de estabelecimento fixo, mas também o comércio ambulante muito forte, Carapicuíba, né? Assim como em Osasco também. Sim. Então, quer dizer, a economia gira ali, né? Também, né? Apesar de ter as feiras livres, que também é um patrimônio cultural nacional, né? Que também faz com que a economia gire, né? Também gera oportunidades também, né? Então, essa questão da dormitório está mudando um pouquinho. Porque as pessoas agora têm orgulho de dizer, não, eu moro em Carapicuíba, né? Carapicuíba agora está estruturado, está estruturando, E outra, tem coisas ninguém novas. quer acordar, viajar para outra cidade. A outra cidade ela pode ser do outro lado da rua, que nem a gente tem Jandira e Barueri ali. Mas só o fato de você ir para outro lugar já dá aquela impressão de que a minha cidade não me dá o conforto que eu preciso para eu viver. Exato. Eu escolhi aquela cidade, eu quero trabalhar. Acho que todo mundo quer trabalhar na cidade onde mora, né? Exato. Não importa os problemas que ela tem, a gente quer que ela melhore a ponto da gente morar nela, viver nela e ter dignidade dentro dela, né? Exato. Então, quer dizer, o orgulho que nós temos de fazer parte dessa gestão é porque a gestão está trazendo dignidade, exatamente isso, é dignidade. O orgulho da pessoa dizer assim, eu moro em Carapicuíba. Hoje eu uso serviços aqui em Carapicuíba porque Carapicuíba oferece. E faz as né? pessoas se sentirem pertencentes. Pertencentes. Mesmo na comunidade, eu tenho política pública lá dentro. Eu tenho obras que transformam a vida das pessoas. Agora ela tem lazer lá, ela tem esporte, ela tem acesso ao esporte. Né? O esporte é uma ferramenta É uma ferramenta. para tirar da criminalidade. Sim. Né? A cultura também é uma ferramenta. Uhum. E o trabalho, não preciso nem dizer. Né? Então, quer dizer, são coisas que vai transformando a vida das pessoas e vai mudando o futuro da pessoa, né? E essa questão do contato, ela é tão importante que a gente começou a discutir na minha equipe isso em janeiro. Na verdade, a gente vinha discutindo desde o ano passado e em janeiro a gente trouxe como pauta. Antes da pandemia, nós fazíamos encontros com as pessoas. Então, a gente tem uma capacitação no Responsa, né, que chama Fênix, que está dentro do nosso processo de construção.
Mas é uma capacitação que ela vem depois do processo de acolhimento, depois dessa pessoa passar pela entrevista psicossocial, a gente entender as demandas, né, encaminhar para o jurídico, encaminhar para as áreas que são necessárias. E aí ela passa por essa capacitação, que na verdade é um modelo de workshop, porque assim, nós estamos falando de um público vulnerável, que passou muito tempo dentro do cárcere, que não quer ficar ali vários dias enfiado dentro de uma sala ouvindo. Então, você tem que pensar em métodos rápidos de fazer essas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas, fazer elas entenderem o quanto elas são importantes, o quanto elas podem desenvolver habilidades. E aí, a gente criou um modelo da Fênix, e num primeiro momento vem esse modelo de workshop, né? A gente tem 4 módulos da Fênix, então é a bronze, a prata, o ouro e o diamante. No primeiro momento, que é a bronze, ele vai receber uma orientação sobre o mercado de trabalho, fala sobre empreendedorismo, só que motiva, incentiva, aplica umas dinâmicas ali, dinâmicas de empresas, dinâmicas de contato pessoal. Depois a gente faz um café ali e todo mundo se sente importante e Pertencente. E aí depois, os outros módulos são quando as pessoas já estão incluídas no mundo do trabalho. E aí, né, seja onde for, seja numa vaga CLT, seja numa prestação de serviço, seja empreendendo, a gente vai acompanhando o desenvolvimento e aplicando os outros módulos de treinamento, que aí tem a Cris da gestão de pessoas, aí a Cris vai jogando os videozinhos de motivação, os videozinhos de comportamentais, e aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento das pessoas. Então, tudo isso está dentro da Fênix. Mas ainda nessa perspectiva, a gente lembrou que lá atrás, antes da pandemia, nós fazíamos os encontros. E nos encontros participava quem? A gestão de pessoas para ministrar o treinamento, conforme o gestor da empresa passa, que a gente faz uma gestão compartilhada. Então, uma pessoa está prestando serviço para você, está numa vaga CLT, seja qual for. Aí você vai dizer para mim, olha, Karine, Cris, essa pessoa está chegando atrasada todo dia. Ou essa pessoa está com um problema ali de se entrosar no coletivo. E aí a gente vai fazer um treinamento com esse time, com essa pessoa, para que ela evolua, né? Porque a ideia é não só você colocar na vaga de trabalho, mas você manter aquelas pessoas gerando renda de forma lícita. Porque não adianta só eu ter uma política onde eu vou arrumar o trabalho para o cara, e ele vai ficar ali uns meses, mas depois ele vai sair. E aí, se ele não conseguir de novo, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o círculo vicioso da criminalidade. Por conta de todas as questões. Ou um retrabalho para a própria entidade que ela precisa avançar, né? Exatamente. E aí, a gente iniciou de novo esse ano, com os encontros presenciais. E aí, a Cris trouxe uma ideia, cara, que a gente antes estava indo nas empresas fazer o dia dos aniversariantes. Aí levava um bolo e tal. Aí a Cris falou, cara, não vou dar conta. É muita empresa, às vezes eu vou perder alguém. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar os times que vão vir para cá no dia, porque a gente combina com a empresa fala, tal dia a gente libera o time. O time vai para o treinamento presencial. E aí a Cris começou a fazer os bolos para os aniversariantes do mês. E aí a gente faz, aí você começa a observar que além daquele encontro ser importante, porque eles estão juntos e sentindo o processo de acolhimento, é um momento que eles se sentem à vontade para falar até das dificuldades que estão tendo ali no cotidiano do dia a dia de trabalho, né, das coisas que não gostam e tal. E depois, quando você faz, por exemplo, um dia do aniversariante, tem gente que nunca teve isso, cara. Teve um aniversário na vida, né? Então, é uma forma da pessoa se sentir pertencente ali no espaço dela, no espaço que ela está construindo. E aí você começa a ver o quanto é importante, né? E quando você fala de trabalho, o trabalho ele não é só vender a mão de obra e receber. Ele pode gerar muitas coisas boas. E a gente, enquanto empresa, enquanto instituição social, né? Você trabalhando no órgão público, o quanto a gente pode fazer essas pessoas se sentirem importantes e pertencentes. E no dia a dia, né? A partir desse olhar de que a sustentabilidade ela vai acontecer
a partir do nosso cotidiano. Exato. E a gente tem o hábito de ver a sustentabilidade como algo gigantesco que vai acontecer em outras esferas, no ambiente mundial, e vai também, mas ela precisa acontecer dentro de nós, né? De dentro para fora, a partir dos nossos trabalhos, a partir das nossas famílias, a partir das nossas relações e da forma como a gente contribui para o desenvolvimento social dos espaços onde a gente ocupa. E acho que falar sobre sustentabilidade de políticas públicas aqui nesse encontro é chamar atenção para esse ponto de que nós somos responsáveis também pelo alcance da sustentabilidade, pelo alcance de práticas, pelo fomento de práticas socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, e também pela questão de como a gente estimula as pessoas que estão no nosso derredor, os nossos assistidos, as pessoas, os nossos colaboradores, as pessoas que estão ali com a gente, a praticarem também ações que vão nos fazer alcançar o bem comum, né, o bem-estar social, a partir dessas práticas que fazem a diferença na vida das pessoas. Quando você fala de empresa, o ano passado eu estou num livro, né, que já é o segundo volume que nós escrevemos, são vários coautores, que é o Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões. E aí, no capítulo que eu escrevo junto com a Catarina, que trabalha comigo, eu discutindo com a Catarina uma pauta de escrita, eu falei, Catarina, as empresas elas precisam mudar o fluxo de processo delas. Porque assim, quando você fala de ESG, você está pensando em todo o contexto de economia, em todo o contexto de governança, em todo o contexto social. Não faz sentido para mim não ter um plano de construção dentro dessas empresas, aonde elas não pensem, por exemplo, que elas, ao invés de elas contratarem pessoas prontas, elas podem formar pessoas. E aí a gente vem num exemplo mínimo. Você tem uma pessoa trabalhando na área de limpeza, né? Você está falando de ESG, de sustentabilidade e responsabilidade social. Por que não incentivar essa pessoa dentro da própria empresa a crescer e absorver essa mão de obra? Ou por que não trazer, por exemplo, um público que é vulnerável, aí eu estou falando diretamente do meu público, que não teve oportunidade, mas que ali eu vou colocar ele numa vaga operacional e vou incentivar ele a crescer ali dentro da empresa. Enquanto as empresas não pensarem em mudar esses processos internos, eles não vão cumprir com as metas, não vão cumprir com as ODS e não vão, de fato, implantar ESG. Vai estar só... E muitas vezes nem tem resultado, porque quando você promove, quando o próprio funcionário ele percebe que ele tem chance de crescer, de avançar, de prosperar dentro da esfera da corporação, ele também se dedica mais, ele investe mais. O que é talvez um desafio para o poder público, onde a diversidade é autoimposta pelo concurso, nem sempre a liderança é a melhor liderança porque ela é uma liderança política, que eu acho que traz um outro desafio também de convencimento e de fazer o servidor, no caso, acreditar numa proposta, né? São realidades distintas, mas se convergem ali numa comunicação interna que precisa ser feita, né? Sim. E quando você fala a questão de convencimento no poder público, é isso mesmo. É convencer a fazer aquilo, né? Dizer assim, não, isso é o melhor, né? Porque geralmente a pessoa pensa assim, não, vou facilitar o meu trabalho, né? Só que, por exemplo, na Secretaria do Trabalho, né, nós temos o ganha-tempo, que é um equipamento da Secretaria. Então lá nós temos um atendimento. Então, quer dizer, nós temos que atender bem a população. Só que para atender bem a população, o funcionário tem que estar bem. Né? Então, quer dizer, o convencimento, a boa gestão, a boa conversa ali, olha, vamos atender bem a população. As pessoas vêm aqui cheias de problemas para resolver, né? Então, quer dizer, ela já vem com a carga, né? Então, e se engana quem pensa que é salário o problema, né? Às vezes o problema é ambiente interno, é motivação, então, se a equipe é boa, se a equipe é boa, a equipe está com, né, um ambiente legal, ela vai atender bem, vai fazer com que as pessoas que saiam de lá saiam satisfeitas, né? E aí diminui um pouco essa questão, olha, eu vou lá, não sou atendido, eu vou lá, não sou bem recebido, né? Então, quer dizer, a humanização no atendimento é importantíssimo. Importantíssimo. E é uma das ODS do ESG. Né? Então, até ontem, passou na Câmara um projeto de lei, eu estava assistindo a sessão, sobre o selo ESG para as empresas. O cara aprovando a lei, né, sancionando, vai ter o selo ESG.
Então, quer dizer, as empresas vão ter que cumprir aqueles requisitos para receber o selo. E a humanização é um dos requisitos. Dos requisitos. O acesso, o trabalho com a diversidade, acessar a diversidade que nós temos, tanto de gênero, né? Nós temos também, precisa ser observado. Né? E também a questão da política pública no meio ambiente também. Né? Então, quer dizer, quando fala de ESG, não é só meio ambiente. Não é só meio ambiente. Quer dizer, é você também facilitar o acesso, né, das pessoas também no mercado de trabalho, né, pela governança, né, e também o lado social. Então, quer dizer, eu acho que o social, né, a questão da vulnerabilidade impacta muito mais no ESG do que o meio ambiente. Né? Sim, eu concordo contigo, porque tudo parte das pessoas, tudo, até o impacto ambiental parte das pessoas. Sim. E se a gente olha para as pessoas nesse lugar como central, né, como ser humano, o indivíduo que precisa alcançar um nível de consciência em relação ao seu nível de governança, né, de governabilidade, ao seu nível de responsabilidade ambiental, ao seu nível de responsabilidade com o outro, com o próximo, com a economia. Quando a gente coloca a pessoa nesse lugar e consegue cuidar desse indivíduo, a gente consegue alcançar métricas gigantescas em todo o restante, né? E aí a gente tem esse desafio, porque falar de sustentabilidade realmente, desde os anos 90, aí você pensa no verde, na folhinha, Exato. que cai, na poluição, e também mas da onde parte, né? Qual que é o cerne da ser humano? Então, a primeira vez que eu ouvi falar dessa questão de meio ambiente foi realmente na escola, na terceira série, quarta série, né? E assim, mas era só o meio ambiente o foco. Mas o interessante é que foi se aperfeiçoando, né? Aprofundando, e não é só isso. Não é só isso. Não é só as políticas públicas, questão do meio ambiente. Né? A questão também do acesso à informação, do acesso ao mercado de trabalho, do acesso à qualificação, né? Dos pertencer. Né? Então, esses projetos que foram citados aqui, importantes, porque você está inserindo a pessoa de novo, né, num mundo que talvez ela achava que nunca mais ela ia fazer parte. Sim. Né? Ou que nunca nem tenha feito, né? Ou que nunca tenha feito. Essa questão, eu até falo assim, né? Quando eu vim fazer parte da assistência social, da secretaria, não sou assistente social, mas adorei a área, eu fico assim, um pouquinho mais de coração mole, né? Porque você vê algumas coisas que assim você fala, meu, olha só, coisas assim que para nós é supérfluo, para aquela pessoa é uma coisa assim que impactou a vida dela, né? Essa questão, nossa, vamos fazer o dia do aniversariante lá, a pessoa nunca teve um aniversário na vida, né? Talvez esse tempo que ela ficou no cárcere, né? O que aconteceu? Ela perdeu tudo, né? Tudo. Não vive o mundo aqui fora, é um mundo muito diferente, né? Então quer dizer, eu acho que isso assim traz uma questão, uma dignidade para a pessoa, né? A pessoa se sentir de novo parte desse mundo, não, eu faço parte daqui, estou recebido de novo, né? A preocupação que tem, né? Então, eu acho que o social, né? A responsabilidade social, ela é muito importante, essa questão da sustentabilidade também, né? Porque isso que foi citado é importante, você mantém a pessoa ali. Então, quer dizer, ela vai continuar gerando renda para a família de forma lícita, realmente, né? E aí você vai trabalhando com ela para que ela não saia do mercado do trabalho e volte a fazer o que ela fazia antes, né? Então, como que a prefeitura de Carapicuíba hoje está integrando práticas sustentáveis ali no cotidiano? Interessante, Carapicuíba hoje, daí sai um pouquinho da esfera da Secretaria do Trabalho, né, que tem o programa Facilita Digital, que é um programa que está incentivando a sustentabilidade, porque não precisa mais de papel para você dar entrada nos processos, né? Então, quer dizer, você tira a questão de imprimir aquele calhamaço de papel, né? Quando eu trabalhava em contabilidade, você ia abrir uma empresa. E a administração pública adora papel, né? E na hora de você fazer a inscrição municipal, você tinha que levar um caderno, um calhamaço de papel para poder abrir a inscrição municipal. Hoje não, hoje você entra no sistema Facilita Digital, tem lá o cadastrinho da empresa, você faz o cadastro e você envia as documentações tudo por ali, né? E aí eu acho que em 24 horas você já consegue abrir a inscrição municipal, no máximo 48 horas. Uma coisa que, assim, para quem conhece Carapicuíba e conhece como que era o trabalho dos contadores, assim, facilitou demais. E não só a questão das empresas, a abertura de empresas. Hoje no Facilita Digital, você tem também outros serviços. Por exemplo, o esporte,
tem lá, oferece os cursos as aulas, né, de hidroginástica, de zumba, né, até as aulas para as crianças, né, de futsal, vôlei, basquete, você faz inscrição pelo Facilita Digital. Quer dizer, não precisa você ir lá na secretaria, preencher um requerimento, né? E vai papel. Não, E você é faz muito tudo por lá. Não é papel, né? Estrutura, né? Porque o banco, ar-condicionado, a luz acesa, né? Porque tem fila, Claro. a água, o café, tudo isso Você faz são contas que a gente nem faz, mas entra nesse processo de sustentabilidade aí também. Então, Carapicuíba também já entrou nessa questão da importância da sustentabilidade, né? E quando você vê na Câmara passar um projeto de lei desse, você vê que os políticos também estão preocupados com essa situação, você fica feliz, fala, não, Carapicuíba está indo no caminho do desenvolvimento. Talvez seja uma das primeiras cidades do Brasil a exigir o ESG. O selo é ESG, né? Então, quer dizer, a empresa, ela diz que ela tem o ESG, então ela vai comprovar pra gente e vai receber o selo, né? E recebendo o selo, claro, vai ter as suas vantagens também. Sim. Os seus benefícios, né? Eu acho que isso é importante, é uma via de mão dupla. Né? Então, o Carapicuíba tem encaminhado aí, e o Facilita Digital foi uma coisa que revolucionou essa questão, né? Não só do papel, mas realmente você economizando energia, economiza até na questão de atendimento, não aglomerar pessoas, né? Porque você consegue fazer tudo pela internet. E se pensar até no lado de uma eventual empresa empregadora dessa pessoa vai ter que se deslocar para ir lá resolver alguma coisa, a produção não parou, né, para a pessoa sair, então ela conseguiu ali utilizar a tecnologia ao seu favor, fazer através às vezes no horário de almoço, rapidinho ali pelo celular. Consegue fazer. Hoje, e tem avançado cada vez mais. E eu creio que logo o Carapicuíba vai estar com os serviços aí, todos aí pela internet, digital. Eu acho que um desafio também para as empresas hoje, né? A gente estava aqui discutindo um pouquinho antes, que lá na escola a gente ouvia falar sobre meio ambiente e tudo mais, e aí de repente a gente já pulou para falar sobre tecnologia. Então, acho que um desafio que eu vejo que as empresas têm hoje, que elas precisam parar para analisar isso, é que assim, a tecnologia ela avançou muito, mas ela nunca pode estar acima do humano. Então a gente precisa voltar um pouquinho atrás, né? Eles precisam regredir um pouquinho. Processo de avanço tecnológico. Exatamente. E lembrar que mesmo nesse processo de avanço tecnológico, a gente precisa humanizar todos os nossos processos internos. Porque senão, daqui a pouco, a gente não precisa de ser humano, né? Sim. Tudo máquina. Vai ser tudo máquina. E que não dá conta do todo. Não é esse o objetivo. O objetivo não é esse. Quando a gente fala em conceitos de ESG, é justamente fazer com que essas empresas regridam um pouquinho na mentalidade delas. Elas avançaram, né, tecnologicamente falando, mas elas deixaram de pensar, ou vocês também nunca pensaram, né? Que precisa haver um processo humanizado. Sim, de adequação, né, do indivíduo, porque o mundo também é para o indivíduo. Tudo que gira no mundo é de alguma forma para atender alguma demanda humana, né? Sim. Então a gente precisa olhar com atenção para isso, porque senão a gente para tudo. Claro, até porque o ser humano está por trás da tecnologia, né? Sim. E por mais que agora tenha a inteligência artificial, né? Mas ainda precisa do ser humano para parametrizar tudo aquilo. Né? E aí, análise das claro, coisas. E as pessoas que estão na ponta, né? É isso mesmo, tem que ser humanizado. E o poder público, eu acho que também na questão de orientação, informação para a população do que é sustentabilidade, né? Então, até quando nós vamos no bairro, na prefeitura do seu bairro, temos lá o meio ambiente, ele oferece mudas de plantas, de árvores, né? Mas também ele recolhe o lixo eletrônico. Né? Então, e hoje nós vemos assim, nós chegamos lá, já tem pessoas já que chegam lá antes de começar o evento começa sempre à tarde, 1h da tarde, mas eu chego às 7 para montagem. Estamos lá, as pessoas passam, olha, eu tenho um aparelho lá, eu preciso jogar de maneira correta, eu posso trazer aqui? Bom, a pessoa traz, então quer dizer, já vai tendo uma informação cria uma cultura de sustentabilidade. A partir daí, isso aí é um embrião, é o começo. Né? Então quer dizer, mas já é um despertar da pessoa para a sustentabilidade. E você sabe que eu sempre observo que talvez para as grandes empresas, né, lógico que para eles isso é um tabu, mas seria interessante que eles analisassem como que as empresas do setor 2.5 aplicam os conceitos de ESG.
Porque você vê que essas empresas do setor 2.5, elas realmente aplicam. Sim. Tanto no conceito de sustentabilidade, falando em meio ambiente, quanto na empregabilidade de pessoas vulneráveis socialmente e na preocupação com o território local. Sim. Porque eu tenho parceiros que são do setor 2.5, que são parceiros contratantes, e eu fico fazendo esse estudo. E eu vejo que, para além do público que eles trazem, que são egressos, eles também empregam pessoas, às vezes, do próprio território. Pessoas com deficiência, Pessoas com deficiência. Eles trazem pessoas... Eu tenho observado num parceiro que, por exemplo, tinha um funcionário dele que era segurança. Uhum. Ele absorveu esse funcionário para dentro da empresa. Então, eu acho que, assim, de repente, se as grandes corporações começassem a estudar essa lógica que funciona no setor 2.5 e entender o porquê que eles executam essa lógica, porque é óbvio que por trás disso tem a questão do capitalismo também. Eles executam porque os investidores deles fazem exigências pautadas na ESG. Mas funciona. Sim. E também acho que tem uma percepção no 2,5 de impacto econômico mesmo. Exato. Por exemplo, quando você fala de turnover, né, que é essa rotatividade de colaborador, e você faz uma análise do impacto econômico que o turnover tem na operação, porque cada funcionário novo que você substitui um antigo, você tem ali uns 2, 3 meses para treinar ele, a produção vai cair. Às vezes muito mais, né? Porque você não acerta o funcionário, ele não passa da experiência. E fora o custo, né? Sim. Quando você tem o turnover alto, o custo para uma empresa é surreal. Exatamente. E aí, quando você tem um cuidado para que esse turnover diminua dentro da sua operação, esse cuidado de fazer as promoções, né, de cargos mesmo dentro do próprio ambiente interno, pensando no crescimento de carreira mesmo de cada colaborador, a gente vai criando um ecossistema dentro desses negócios sociais que já perceberam isso, que vai reverberar lá na economia, que vai fazer eles economizarem. A economia também é lucro, né? De certa forma, Com certeza. porque você deixa de gastar. E aí isso faz com que a rentabilidade da empresa seja muito maior. Só vou pedir uma tradução do setor 2,5 para que algumas pessoas que estão nos acompanhando que não entendem aquele setor que fica entre o terceiro e o segundo setor, que foca muito no trabalho social, né? É só para a gente traduzir, talvez você consiga traduzir melhor que eu, mas só para a gente ter isso mesmo. É o setor em cima do muro. Isso. Podemos simplificar, falar que são os negócios sociais, né? Exatamente. São aqueles negócios que, lógico, vai ter uma geração de lucro, Isso. né? O gestor ali principal ele vai ter seu prolabore, porém o lucro também tem que ser revertido para dentro do próprio negócio. Isso na verdade, acho que a grande diferença, né, do terceiro setor para o 2,5 é essa, porque assim, no terceiro setor você não tem fins lucrativos, né? E no 2,5 tem, só que aí a preocupação deles com o ESG é muito maior. Exatamente. E ele segue muito mais à risca. Até porque real lucro pelo ESG tem que retornar em Até porque faz parte do filantrópica. Business, né? Ser socialmente correto faz parte do business, né? Já nasce no DNA deles. Sim. Ser filantrópico, né? E os negócios, é interessante porque os negócios sociais eles costumam sair a partir de uma demanda social mesmo do território. A gente tem um projeto muito legal que são o Asmaras, né, do Gerando Falcões, que saiu recentemente aí numa das redes de televisão aberta. E é um negócio social que acontece dentro do terceiro setor, de uma instituição que hoje é terceiro setor, mas também nasceu como negócio social. E por mais que às vezes pareça complexo, né, para a estrutura que nós conhecemos aqui no Brasil, ela é essencial, porque a gente também precisa pensar a movimentação econômica, inclusive dos assistidos do terceiro setor, do poder público, que são essas pessoas que para sair, muitas vezes, da situação de vulnerabilidade, podem utilizar ferramentas, né, como o Asmaras faz, que é uma espécie de revenda de moda circular, né?
e que vai impactar na sustentabilidade, porque a gente está falando de moda circular, mas também vai impactar na autonomia das pessoas que fazem parte desse projeto e que vai, consequentemente, fazer com que a economia também gire dentro dos bairros, dos territórios e fique nos municípios, nas comunidades daquelas pessoas que fazem parte do projeto. São os modelos híbridos. Sim. Inclusive, eu aproveito para as entidades que estão inscritas no serviço de assessoramento do IDEM a fazerem o curso de capacitação que foi oferecido, lançado recentemente na última sexta-feira, onde nós falamos sobre esse assunto, sobre essa estrutura de modelos híbridos que está bem interessante, bem bacana. E às vezes ele nasce até para fugir de alguns setores que ainda torcem o nariz para o terceiro setor, que não compreendem, que não entendem, que não nunca pararam para pensar no quanto o terceiro setor é importante para a sociedade, porque o terceiro setor só existe porque em algum ponto a falha do poder público, do poder constituído de atender demandas sociais da comunidade, da população de maneira geral. Então o terceiro setor não existiria em lugar nenhum do mundo se o poder público fizesse sua parte de forma completa, né? É uma complementação extremamente importante para a sociedade. Né? Necessária. E que bom que minha visão, porque muitas vezes o que falta é a visão. Sim. Né? A gente tem em Carapicuíba um prefeito e a gente fala do servidor, mas imagina a posição do servidor público também, que daqui a pouco troca o prefeito, chega um novo secretário do trabalho, do emprego, com uma visão completamente diferente, do dia para a noite ele tem que virar o canhão para um lado que ele está há 20 anos falando do lado de cá e muda para lá. Então o poder público ele não teria nem a visão, nem se quisesse. A gente tem países com PIB, com faturamento, com dinheiro altíssimo, sobrando, jogando pelos ladrões, como a gente tem na Arábia, o dinheiro do petróleo, a gente tem na Suíça, na Dinamarca, e não são países perfeitos, são países que têm problemas também estruturais, e o olhar do terceiro setor complementa olhares que não conseguem atingir, porque não está em todo lugar. Por mais que você tenha recurso, tem que saber implantar. E se o olhar não está na comunidade, não está no bairro, né? Às vezes uma rua pequenininha, estreitinha, que ninguém nem olha o tamanho dela, lá tem uma demanda que só aquela pessoa, só aquela comunidade no entorno vai saber que ela existe. Às vezes a dificuldade até de comunicar que há um problema estrutural ali para chegar no poder público. Então o terceiro setor é fundamental, né? Fundamental. É por isso que é importante toda essa nova formatação que a gente tem ganhado, inclusive juridicamente no terceiro setor, com a caracterização das OSCs, né, das organizações da sociedade civil, uma sociedade civil que se organiza dela para ela, né? Ela identifica a demanda, propõe a solução, e aí essa proposta, o próprio marco regulatório dita no regramento, mas propõe para o poder público que, olha, sim, estamos com essa demanda aqui, nesse território aqui, e eu sei disso porque eu moro lá, né? Então, eu proponho para que eu mesma execute. Sim. E como que isso é importante? Porque é a comunidade participando também das decisões, né? E não fica num lugar muito de receber. Sim. Já que falamos do terceiro setor, eu vou dar um pitaco aqui. Bora. Eu trabalhei diretamente no terceiro setor. O que eu enxergo? O terceiro setor ele é fundamental, realmente. Ele é um braço que chega onde o poder público não chega, isso é claro. Agora, o que eu vejo, às vezes, no terceiro setor, é que falta uma assessoria, um assessoramento melhor, uma qualificação melhor daqueles que estão gerindo a entidade, ou a OSC que está ali. E é porque ele também já vem da vulnerabilidade. Exato. Então, ele já vem da falta de acesso, da falta de capacitação. Sim, né? Eu sei que é importante o atendimento lá na ponta para o usuário é o mais importante dessa cadeia, ótimo. Mas precisa também ter uma qualificação, precisa ter pessoas qualificadas cuidando disso. Por quê? Porque eu vejo que há um descrédito, a pouca credibilidade com relação ao terceiro setor. Então, quando o poder público olha aqui para o terceiro setor, para alguma entidade, o pessoal não é qualificado, eles fazem prestação de contas de qualquer jeito, eles não trabalham de qualquer jeito, traz tudo de qualquer jeito aqui, gera um descrédito. Fala assim, eu não vou trabalhar com esse pessoal. Então, quer dizer, né? Por isso que tem então, quer dizer, então eu acho que o assessoramento é importante. Então, quer dizer, a entidade tem uma assessoria que vai orientá-la a fazer do jeito correto, a parte documental, que não adianta, precisa de documento. Tem que ser documentado. É dinheiro público, é dinheiro público. Então, quer dizer, nós temos que ter uma responsabilidade com aquilo que é público. Então, eu acho que falta ainda um pouco dessa visão do terceiro setor, de que nós precisamos realmente nos aliar ao poder público, mas da forma correta.
Vamos fazer do jeito correto. Porque o poder público não está impondo uma coisa que vai fazer porque eu quero que seja assim. Não, existem leis, existe marco regulatório. Então, existem coisas que delimitam um pouco. Porém, se houver essa credibilidade maior do terceiro setor, eu acho que a cadeia vai funcionar assim. E, infelizmente, eu vejo que ainda não está assim, tanto a visão do poder público de talvez assessorar mais também, trazer mais É o que eu ia qualificações, falar, o poder público ajudar. ele pode investir na capacitação das entidades do terceiro setor para que elas estejam prontas para serem ajudadas e para ajudar, né? A gente tem que Pra lembrar ajudar. que o grande objetivo é literalmente ser uma extensão das atenções do poder público, né? Utilizando aquelas entidades que já são corretas, já são regulamentadas, elas já fazem o serviço corretamente. Então, quer dizer, essas podem ajudar as outras também a inserir nesse contexto, e aí o serviço vai fluir cada vez mais e vai atender com mais excelência ainda os usuários. E sabe por que às vezes as organizações, principalmente as mais antigas, que vêm de uma população mais vulnerável, entram no descrédito? Então, por isso até o assessoramento do IDEM é muito importante, porque o que eu percebo quando eu vou visitar alguns territórios é que tem algumas pessoas dirigentes que elas estão muito focadas no assistencialismo. Uhum. Lógico que você está falando de um território que às vezes é de extrema vulnerabilidade, né? E você precisa ter ali uma doação de cesta básica. E você é a precisa matriz ter... da atuação, muitas vezes, né? Porém, cai no descrédito porque eles trabalham o assistencialismo sem trabalhar o empoderamento e a geração de autonomia das pessoas ali do território. Então, isso também entra no processo de capacitação e de formação dessas pessoas que estão ali naquela gestão. Sim. Porque aí é uma desconstrução de pensamento, né? Que precisa ser reconstruído. É óbvio que a gente sabe que as pessoas que estão ali em extrema vulnerabilidade precisam do pontual, né? Porque a ação social é o pontual. Uhum. A fome é hoje, né? Não tem jeito, a fome é agora. É pontual. E com fome eu também não aprendo. Exatamente. Né? Porém, você também precisa fazer aquelas pessoas se empoderarem, para não ficarem só naquela zona de conforto do pontual, porque nem sempre o pontual vai chegar. Sim. É um desafio muito grande porque a gente fala do assistencialismo na gênese do terceiro setor no Brasil, assim, e é muito desafiador porque realmente você vai encontrar aí muitos olhares fechados para isso, como se fosse realmente a ação mais importante do todo. Só que eu fiz um estudo recente e tem alguns dados do Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS, que me pareceu promissor. À medida que a gente começa a profissionalizar esse terceiro setor, fortalecer esse terceiro setor a partir de uma ótica de consciência de classe, de consciência em relação ao trabalho, de consciência em relação à sustentabilidade de práticas ESG nesse setor também, né, para controle de indicadores e metas, a gente também tem uma redução nos índices de vulnerabilidade distribuídos no país inteiro. Sim. Né? Então, você pega nos últimos 10 anos, a última apresentação de 2010, o país está inteiro vermelhinho, que é o mais alto índice de vulnerabilidade. E nesse momento, não, a gente quebra isso, já vai para o azulzinho, né, do índice, e como está relacionado também com essa profissionalização, com essa capacitação técnica mesmo, com a galera de exatas, Wellington, como você que está vindo para o social e olhando muito para esses pontos, sabe, olha, a gente precisa ter métricas quantitativas aqui, como que eu sei que esses indicadores são positivos? Os qualitativos são importantes, mas como que eu olho para os gráficos dos meus impactos sociais positivos, ambientais positivos, e consigo perceber quais são as minhas prioridades no atendimento, sabe? Sim. Então, olhar com um olhar empresarial, até meio empresarial, para os trabalhos que a gente desenvolve na ponta. Porque, assim, se você parar para pensar, a organização do terceiro setor, ela não tem fins lucrativos, mas ela precisa ter um funcionamento interno como de uma empresa. Uhum. Porque você precisa fazer levantamento de indicadores para comprovar realmente o que você está fazendo, né? E mostrar que você tem bons resultados, mostrar também aonde você precisa ter evolução. Sim.
Exato. Você precisa ter um funcionamento muito correto da parte financeira para você conseguir se manter. Porque não é fácil você se manter com baixo recurso. E até gerar transparência para que outros tenham segurança de ajudar. Exatamente. Claro. Então, precisa ter profissionalizar o negócio, entendeu? Precisa. É isso. Porque o que gera a falta de credibilidade é a não profissionalização do negócio. Por quê? Faz de qualquer jeito, e aí a preocupação só no assistencialismo, atender, e esquece que tem a parte burocrática. Para você se manter, você tem que ter um financeiro redondo. Precisa. Né? E para gerar transparência, tem que estar tudo redondo ali. Então, quer dizer, eu acho que essa questão das métricas mesmo, essa questão de profissionalizar é importante. Quando criar essa cultura, acho que vai voar essa questão da vulnerabilidade, assim, nós vamos chegar com um índice bem baixo. O fundador do IDEM, ele disse uma frase que eu acho que para mim faz muito sentido, que é: quem só tem boa intenção não tem nada, né? A gente precisa ir além. A gente precisa aprender a fazer para que a gente faça cada vez melhor. E fazendo cada vez melhor, a gente consegue entregar também um resultado cada vez melhor. Você sabe que essa questão da profissionalização é tão importante, e eu tenho um investidor que é o Instituto Ação pela Paz. Eles investem em projetos atuantes dentro do cárcere e para pessoas egressas do sistema prisional. E ele foi fundado pelo dono da Porto. Eu estou com eles, acho que no 6º investimento, que é praticamente o tempo que o Responsa existe. E durante todo esse tempo, eu sempre falo para o time deles que, para além do investimento, a gente recebe todo um processo de mentoria. Porque todo ano eles trazem ali as exigências deles em relação à prestação de contas. E com isso você vai aprendendo. Você vai aprendendo, a pessoa que está ali fazendo financeiro também vai aprendendo. Então, a gente constrói um projeto onde tem todos os indicadores que você tem que cumprir metas, mas na prestação de contas, você também tem um processo a ser seguido e um processo rígido. Sim. Que se você não entrega aquele processo, você fica pendente de receber o próximo recurso. Não tem mais investimento, é simples, né? E aí você acaba aplicando a todo o processo, né? Falando, não só para aquilo, mas você aplica a todo o processo. E isso é um processo de mentoria. Né? Então, se todas as organizações tivessem essa oportunidade, porque eu vejo isso como uma oportunidade. Talvez o terceiro setor já estivesse funcionando, voando. Claro. Mas aí você tem que levar em consideração o seguinte: você conseguiu, ou vocês conseguem esses investimentos, por quê? Porque tá redondinho. Porque tá redondinho, exatamente. Porque se você for apresentar um projeto e alguma coisa não estiver batendo, esse investidor não vai nem olhar para você. Ele vai falar assim: tá bom, ok, eu vi. Depois a gente conversa, né? Então, quer dizer, quando a gente mostra uma transparência, mostra um trabalho sério, né? Social, mais profissional, as coisas andam. Como é importante também a gente olhar para o numérico, para o quantitativo, inclusive para além do financeiro, no ambiente de diagnóstico mesmo das demandas. Porque às vezes a gente está ali com aquele quadro de 1.000 assistidos, 1.000 usuários no serviço, e eu tenho um projeto de atendimento, um programa de atendimento para aquelas pessoas, mas falando dessa característica multifacetada do ser humano, às vezes dentro daquele grupo existem demandas que eu ainda nem percebi. E aí quando eu vou para a entrevista social, percebo que dentro do meu grupo eu posso eventualmente ter 70% de usuários que apresentam indicadores de comprometimento de saúde mental. Exato. Ou de alguma questão de deficiência. Uso abusivo de álcool e outras drogas. Exatamente. Ou de baixa escolaridade. Exato. Para ele e também para a família, porque aí dentro do serviço social você vai respeitar a matricialidade familiar e aí faz parte levantar esses dados também. E aí eu tenho condições de chamar o secretário, né, e falar assim: secretário, estou com essa demanda bem aqui, ó. Levantei com pesquisa de campo. Como que a gente faz? Porque eu achei que a prioridade era essa, mas quando eu levantei, na verdade é essa daqui. Quer dizer, o terceiro setor atingiu a excelência do atendimento, porque ele não só colocou ali o assistencialismo, né, o agora tem que suprir, mas ele nem se preocupou com o entorno, o contexto daquela pessoa. Com assistência social. Com assistência social, de fato. Então, quer dizer, eu identifiquei outras demandas que estão impactando naquela comunidade. Daí eu preciso resolver aquele problema. Aí quando os indicadores entram, olha, esse atendido precisa ter esse cuidado. Então agora vamos fazer os encaminhamentos. Esse vai para o CAPES, esse vai para não sei. Então, quer dizer, aí a rede está funcionando de forma correta, né? E não tem um elo quebrado.
E é tão importante você olhar essa questão da matricialidade e você entender todo o contexto ali que envolve não só o usuário que você está atendendo, mas tudo que está no entorno dele, que ao longo desses anos, o que a gente percebeu? Que às vezes eu não consigo uma vaga para a pessoa egressa do sistema prisional, mas eu posso conseguir uma vaga para um familiar dela. Seja a esposa, né? Ou o companheiro, no caso da esposa que saiu. Sim. E aí, eu já diminuo a vulnerabilidade daquela família. Então, eu comecei a apresentar isso como proposta até para os próprios investidores. Para a gente pensar que nessa construção de projeto, nós não podemos falar só das pessoas egressas. A gente precisa entender que a família também precisa de respaldo. Até porque eu estou atendendo o usuário. Tem questões que eu não fico sabendo pelo usuário. Eu fico sabendo pela família. Exato. É a esposa ou é a mãe que traz alguma informação importante. No uso abusivo de álcool e outras drogas, a gente começou a descobrir em razão da família. E aí nós entendemos que a gente precisava ter dentro do Responsa um núcleo de saúde que minimamente trabalhasse a redução de danos. É óbvio que a gente não dá conta de demanda de saúde, não é o nosso objetivo, mas a gente vai fazer o quê? Encaminhar para a rede, acompanhar se ele está tendo acesso à rede, né? Fazer o contato possivelmente com a rede para facilitar esse acesso dele, ministrar também diálogos voltados para a redução de danos. Esse ano eu trouxe como proposta a formação de um grupo, como se fosse um NA. Só que não é um NA. É um grupo de pessoas regressas. Mas um grupo que ele possa ali sentar e falar que ó, ele tem os momentos que ele faz uso abusivo e ele vai dividir com outras pessoas ali que também estão naquela mesma situação. Porque é o seu, né, os seus iguais, que fazem a diferença nesses processos. E até pensar de trazer a rede para dentro, né? Exato. Às vezes o usuário ele não se sente confortável de ir para outro ambiente, mas quando ele recebe vai a equipe de saúde, a equipe quando de se equivale no próprio diálogo, né? Quando se equivale com alguém que passou pelo mesmo problema que eu, o compartilhamento de experiência, como que eu enfrento, né? Excelente. O fato de você colocar eles juntos, discutindo e reforçando com especialistas, né? Que eu acho que é o fundamental. Você tem ali, né, nas mãos uma forma única de extrair dele verdades que não sairiam de outro lugar. De outra maneira. E é um aprendizado. Vai ter pessoas ali que talvez não passou pela mesma situação. Então aí ela vai assim, não, se eu aproveitar alguma coisa que ele fez naquela dificuldade, eu vou conseguir passar pela minha também aqui e vai trocando as experiências. E esse estudo é tão importante do trabalho que a gente faz, esse trabalho de campo, esse atendimento, porque às vezes tem pessoas ali que a gente atende que nunca na vida elas perceberam que elas tinham qualquer tipo de transtorno, qualquer questão psíquica. E a gente às vezes identifica no atendimento, na conversa com o familiar, quando o familiar vem e traz um comportamento ali dentro de casa, ou quando ele fala do uso abusivo, que muitas vezes é causado por essa questão do transtorno. E a pessoa não tem essa dimensão. E às vezes nunca resolveu porque nunca encontrou o motivo, né? Exato. Quando a gente olha a raiz do problema, é muito mais fácil resolver o problema. Claro. Mas assim, se não tem um trabalho de campo, ou seja, se não vai buscar, o estudo não vai identificar. Então, quer dizer, a assistência social não pode ser sentar na cadeira e ficar lá só preenchendo o relatório, fazendo não, você tem que ir. Wellington, falando na medida socioeducativa, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei em 2 serviços. O primeiro serviço tinha um time, assim, sensacional. O segundo também. Só que eles tinham uma outra metodologia de trabalho. E aí, tinham ido eu e mais 2 pessoas, porque o serviço tinha perdido a licitação, e a gente foi absorvida pelo novo serviço. Quando a gente chegou nesse novo serviço, tinham muitas cobranças, às vezes, dos adolescentes que não cumpriam a medida porque não iam tirar documento, não estavam indo para a escola e tudo mais. Até que um dia eu falei na reunião técnica, eu falei, cara, o papel do técnico não é ficar só sentado fazendo encaminhamento e quando o encaminhamento não é cumprido, elaborando o relatório informativo para o judiciário dizendo que o menino está em descumprimento, porque a gente aqui, nós não somos auxiliares do juiz. Mas infelizmente... Nós somos técnicos que estamos aqui para promover a transformação da vida desses adolescentes e jovens. Exato. Então é levantar da cadeira, vamos fazer o seguinte, vamos formar um grupinho ali daqueles que não estão indo tirar a documentação e vamos levar no poupa-tempo para tirar o documento.
Vamos começar a ir para campo dentro das escolas, entender o porquê que esses adolescentes não estão frequentando as escolas. E aí a gente começou a ter resultados diferentes, porque você ia levar o adolescente tirar a documentação, primeiro às vezes ele não ia, porque mesmo sendo perto, estando na região de Itaquera, próximo ao Poupa Tempo, às vezes ele não sabia se deslocar. Ninguém se preocupou com ele em levar, né? Em ensinar. Exato. Então, quer dizer, E durante esse trajeto, muitas vezes você ia tendo um diálogo com esse adolescente que você descobria coisas que você não descobria dentro do serviço que claro, estava atendendo. claro. Uhum. E geralmente esses adolescentes que estão atendiendo medidas, eles já quebraram um vínculo familiar. Então, às vezes, a família não quer nem saber do cara, não vai levar. Então, se você se preocupar em levar ele e mostrar o caminho, ele vai se sentir importante. E aí ele vai falar assim, não, é importante eu fazer isso, porque eu vou voltar de novo, né, a ser inserido no contexto do mundo, né? Sim. Então, quer dizer, realmente é isso, sair de lá e ir lá fazer. Depois a gente começou a ir para a escola, para as escolas, para ver o que acontecia. Sabe por que eles não queriam ir para a escola? Porque quando você chegava para ir fazer uma matrícula na escola e você falava o nome, a pessoa da secretaria já fazia assim, o LA. Então. Só um despreparo, inclusive, né, da equipe que deveria acolher. De acolher, né? De acolhimento. Eu tive um caso, eu nunca esqueci esse caso na minha vida. Eu cheguei no serviço, porque esse serviço se estendeu do primeiro serviço ao outro serviço que eu fui absorvida. Eu cheguei lá, recém-saída da faculdade, que até então eu trabalhava no escritório de advocacia. Me colocam 25 pastas em cima da mesa, são os seus casos. Falei, meu Deus. Abri aquelas pastas, comecei a ler, nunca tinha feito um relatório na vida. A faculdade não te ensina a fazer um relatório. Ela te ensina como faz, mas ela te ensina a fazer. Aí eu tive 2 colegas, um cientista social, formado pela... eu acho que era pela Unifesp. Não lembro agora, mas top, ele era top. E o outro, um assistente social formado pela PUC. Os 2 da periferia, raladores, mas assim, super entendidos, moradores da comunidade. Faziam uns relatórios, os relatórios dos caras melhores. E eu aprendi a fazer relatório com eles. Bom. E tinha um caso específico que era do Marcelo. 3 anos sendo atendido pela medida. Saímos desse serviço, depois fui para o outro serviço. Um dia eu estou atendendo, um amigo dele, ele chega com um amigo. E aí, quando ele falou o nome e sobrenome, eu falei, poxa, você não é uma menina que está de busca e apreensão? Ele falou, sou. Eu falei, cara, vamos voltar a cumprir a medida e tal. Consegui fazer um vínculo com ele, fui fazer uma visita domiciliar, vi toda a questão de vulnerabilidade que eles tinham. Eles moravam em cima de um córrego, assim. A mãe super humilde. Consegui fazer ele voltar a cumprir a medida. 3 anos ele estava ali dentro do serviço. Um dia eu fui aplicar um teste nele, o descumprimento dele era porque ele não ia para a escola. E aí o pessoal da psicologia tinha feito uns testes pra gente aplicar. E eu fui aplicar e eu descubro que ele não sabia escrever, ele só escreveu o primeiro nome. Nossa. Cara, ele tava 3 anos no serviço. Com descumprimento porque ele não ia pra escola. Aí, daí eu já mudei a minha lógica de atendimento. Falei, bom, você tá com 18 anos, o que você precisa? Gerar renda. Então vamos buscar primeiro um trampo. Já fui na associação da comunidade, comecei a buscar um trampo pra ele. Nesse meio tempo, a mãe dele foi internada. Eu fui visitá-la no hospital, porque eu era dessas, né? Eu saía a campo mesmo, aí eu fui visitar para entender a situação. A mãe dele estava com câncer. Não deu uma semana, ela veio a óbito. Nossa. Quando ela veio a óbito, ele parou de cumprir a medida. E de novo a equipe discutindo para que eu fizesse um relatório de descumprimento. Falei, não, eu vou fazer um relatório pedindo encerramento. Aí o pessoal olhou para mim. Você tá louca? Eu falei, não, eu não tô louca. Falei, esse menino tá aqui com 18 anos, há 3 anos, vindo no serviço de medida socioeducativa. Ele só escreve o primeiro nome. Ele teve diversas questões dentro do núcleo familiar dele. Perdeu um irmão assassinado, perdeu a mãe agora doente. Eu posso continuar auxiliando ele? Sim. Mas qual a diferença que vai fazer eu fazer esse menino vir toda semana no serviço de medida socioeducativa? Eu vou pedir o encerramento. Ah, você não vai conseguir? Eu falei, vou. Fiz um relatório de 4 folhas, fundamentado, contando toda a história de vida do menino. Passou 3 meses e veio o encerramento. E eu continuei acompanhando o Marcelo. Depois o Marcelo começou a fazer uns bicos. Hoje, óbvio, eu perdi o contato.
Mas para que eu ia fazer ele ir para a medida toda semana, gente? E aí, Paliativo, né? Paliativo. E aí a questão de olhar, né, os outros contextos, Exato. a importância da prevenção, a importância da inclusão produtiva desses jovens e adolescentes. E eu ia me surgiu uma dúvida, uma questão enquanto vocês estavam falando, né? O que a gente tem feito com a juventude mesmo, com adolescentes e jovens, pensando a política do trabalho, para que a partir da inclusão produtiva a gente consiga prevenir situações como essa, né? Dando novas perspectivas. Vocês têm algum programa na Secretaria do Trabalho nessa linha? Então, nós temos lá na Secretaria do Trabalho, que é muito forte hoje, a questão da qualificação. Por quê? O que acontece? Quando você vai lá nas empresas fazer captação de vagas e pedir, olha, manda pra gente vaga de emprego, né? Nós estamos precisando, tem muitos jovens precisando entrar no mercado de trabalho. Qual que é a dificuldade que os jovens têm? Ah, não tem experiência. Então a empresa não contrata porque ele não tem experiência, só que se ele nunca entrar numa empresa para trabalhar, nunca ele vai ter experiência. É um eterno dilema, né? Não é? Então, quer dizer, o que eu acho que tem sido até forte lá na secretaria e que é importante é a questão da qualificação. Porque se ele chega num currículo com uma qualificação, um certificado que seja do Senai, né, ele já vai chegar diferente. O cara fala assim, não, ele fez Senai. Né? Por mais que seja um pouco tempo. Né? Então, hoje nós oferecemos lá, hoje nós temos curso de RH, oferecido pelo Senai, temos curso na área de informação, informática, oferecido pelo Senai, administração. Não é um curso de graduação, mas é um curso que vai ensinar ele o básico que ele tem que ter para trabalhar numa empresa, numa área administrativa, ou numa área de recursos humanos. Ou se ele é um jovem que não tem aptidão para o administrativo, para trabalhar com computador. Mas que ele seja a caixa de supermercado. Quem tem isso no currículo já se sobressai. Se sobressai. Fala que ele entende minimamente uma operação que se necessita naquele momento. Sim. Exato. Mas o cara fala assim, eu gosto de construção civil. Vamos fazer construção civil. Tem lá, alvenaria. Vai aprender a instalar drywall. Né? Nós temos também uma cozinha profissional lá na secretaria. Né? Fica dentro do ginásio Tancredão, a Secretaria do Esporte. Parceria com o secretário Davison lá. Então, naquela cozinha, nós damos cursos também profissionalizantes. Então, quer dizer, às vezes ele não tem uma cabeça de trabalhar fixo no lugar, CLT, com compromisso de bater ponto, mas ele é um cara que tem uma visão empreendedora. Então, como eu já vi lá, jovens que vão fazer o curso, né, curso de bolo de pote, né, ou então nós demos um curso em janeiro, que era aprender a fazer saladas no pote. Então o Senai ensinava como que fazia e o pote que tinha que utilizar, então o cara já saía de lá sabendo fazer a salada, colocar no pote para vender, para empreender, né? Fabricação de pizzas, também teve um curso lá. E aí depois nós temos um grupo que a gente vai acompanhando depois o processo, e muitas pessoas estavam lá. Nós tínhamos, assim, incrivelmente, tínhamos 4, 5 jovens no curso. Nós tínhamos também algumas mães solo, também, que é importante, que faz parte também da questão de vulnerabilidade social, né? Mães solos, né? E tínhamos algumas pessoas já de terceira idade, que já tem dificuldade também de encontrar um emprego depois ali dos 50, 55 anos. E aí o que acontece? Eles fizeram o curso, os jovens especificamente, fizeram esse curso, daí, de repente eu vi 4 colocando no grupo lá, olha, terminou o curso aí, mas amanhã já começa numa pizzaria. Tô fazendo em casa e tô vendendo. Né? Não sei se tá vendendo aquela pizza de 10, né? Mas ele tá fazendo. Sim. Entendeu? Ele aprendeu a fazer. Se mexeu, né? Ele se mexeu. Então, quer dizer, por mais que foi um curso rápido ali, de 15, 20 dias, mas já deu um norte pro cara. Pô, vou fazer isso, é legal, isso aqui dá dinheiro. Porque o professor explica, fala, isso aqui você pode fazer assim, você pode gerar renda dessa forma, você pode trabalhar numa pizzaria, ou você pode trabalhar na sua casa, ou você pode trabalhar num restaurante, ou numa padaria, né? Por quê? Ele aprendeu agora um ofício. E ele tem uma opção de escolha, né? Uma opção de escolha. Então, quer dizer, teve ali a teoria, também teve a prática, né? E hoje aí você vê, pô, os caras saíram daqui do curso e eles pegaram o certificado e já estão trabalhando na área, estão fazendo. Então a gente fica feliz quando isso acontece. Então, quer dizer, são políticas públicas, né? Que eu acho que tem que ser cada vez mais difundidas e aumentadas também, para melhorar a questão do jovem inserir no mercado de trabalho. O governo do estado também tem essa preocupação. Agora eles lançaram o Qualifica São Paulo novamente. No ano passado teve. O ano passado ainda era Novotec, né? Agora é o Qualifica São Paulo.
E aí, o que acontece com o Qualifique São Paulo? Você traz os cursos na área administrativa, áreas técnicas. São cursos né? online. Cursos online. 50 vagas mandaram para Carapicuíba. Estamos fazendo as inscrições lá. Então, são 50 jovens que vão ter oportunidade de acesso a cursos online gratuitos. Uhum. Né? Então, quer dizer, e a questão do Senai também. Você fazer um curso no Senai lá, diretamente, pago, é caro. Né? Então, essa parceria é importante. Por quê? Porque eu estou oferecendo para o jovem de Carapicuíba, né, para as pessoas de Carapicuíba, eu estou oferecendo um curso gratuito que ele é pago, com uma parceria. E assim, só que se nós ficarmos sentados, né, lá no gabinete, na cadeira, e não formos atrás das parcerias, não vai acontecer. Não vai cair do céu. Então, eu vejo que o grande problema para o jovem é esse primeiro acesso. Então, se a gente conseguir facilitar esse primeiro acesso, vai ser excelente. O ano passado, assim que eu cheguei, nós fizemos aí um mini processo seletivo, assim, um mini mutirão de emprego, com 100 vagas só para jovem aprendiz. 100 vagas. E aí, os jovens foram lá fazer, né? Inclusive, a Rede Globo foi cobrir lá também, porque é uma coisa assim que um jovem aprendiz chamou a atenção. Eles foram lá, os jovens foram. Né? E ali foi uma empresa que abriu a porta para contratar jovens aprendizes, para inserir os jovens no mercado de trabalho. Foi muito bom, porque os jovens saíram de lá com uma oportunidade. A gente não sabe depois se seguiu ou não, mas teve a primeira oportunidade. Então, se o cara saiu de lá agora e foi procurar emprego em outra empresa, ele já vai ter a experiência da empresa que ele trabalhou anteriormente. Então, eu acho que as empresas têm que se conscientizar um pouquinho de dar um pouco mais de oportunidade também. Só que as empresas não querem dar oportunidade se também o cara não tiver uma mínima qualificação. Né? Então, eu acho que precisa atacar na qualificação para esse jovem sair qualificado e aí ele vai escolher. Ou ele vai empreender, porque hoje o empreendedorismo é realidade. Exato. É realidade. Tem pessoas que preferem, inclusive, empreender do que trabalhar CLT, né, ou PJ que seja. Sim. Né? Prefere empreender, porque gera renda muito mais rápido, né? Dependendo do que o cara fizer, ele gera renda muito mais rápido, é mais rentável. Com perfis, por exemplo, como os egressos, talvez seja a única alternativa depois de muito tentar empreender, né? Só me resta empreender porque ninguém me dá a oportunidade. Só resta empreender. De repente também tem aquela questão da liberdade, né? Porque às vezes o público egresso tem essa dificuldade de trabalhar em ambientes fechados, então vai muito do perfil, mas para uma grande maioria, empreender é uma saída. Por isso que a gente também lançamos o Transista Responsa, que foi até uma ideia de uma egressa que era nossa assistida e hoje faz parte do time Responsa. Que legal. Que ela é nossa representante em Belo Horizonte. E aí, quando a gente leva o Transista Responsa para dentro das comunidades, sempre com foco em atender a pessoa egressa, mas aí a gente acaba atendendo a família e os jovens também, que vêm da família e da própria comunidade. Poxa, tem uns casos de meninas jovens que quando elas começam a fazer as tranças, elas ficam assim, primeiro sensibilizadas com a história das tranças, né? Porque tem toda uma questão de ancestralidade, de cultura... Sim. Né, e de empoderamento feminino, então elas ficam encantadas com a história. E depois, a hora que elas começam a trabalhar ali manualmente, elas começam a enxergar a possibilidade de fazer trabalhos bonitos e de gerar renda com esses trabalhos, porque você trabalhar com cabelo afro dá dinheiro, dá um bom retorno financeiro. Sim. É óbvio que dentro da comunidade você não vai cobrar um preço excessivo, mas você pode cobrar o preço do seu trabalho. Pô, a Pablina, ela mora em Belo Horizonte, numa comunidade que chama Conjunto Taquaril. É uma das comunidades, assim, uma das mais perigosas ali de Belo Horizonte. E ela tem o ateliê dela lá e ela atende gente o dia inteiro. Hoje ela tem a equipe dela trabalhando para ela. Ela não trabalha só. Trabalha ela, o companheiro dela, mais 2 meninas, fora as pessoas que às vezes ela tem que chamar para fazer freela, porque começa a vir um fluxo maior de pessoas. Sim. E ela vive do ateliê. Então a gente começou a levar essa história para dentro de outras comunidades. E assim, Pablina começou a empreender por necessidade. Ela nem tinha, assim, aquele... Despertar do empreendedorismo, né? Empreendedorismo, foi por necessidade. E hoje que agora finalmente está entrando na grade curricular, né? O empreendedorismo, planejamento de vida, educação financeira, que agora os governos começaram a prestar atenção e inserir na grade curricular, principalmente no ensino médio, que na verdade deveria vir desde o ensino fundamental, né? Se despertar para a finança, para a economia, para que essa criança vire multiplicadora até mesmo dentro de casa e que cresça já com esse ímpeto
de economizar, de poupar, de guardar, de investir, de ter a sua reserva financeira, de buscar uma oportunidade a partir do empreendedorismo. É uma visão que por muito tempo a gente não trouxe da escola. Eu mesmo não tive, ninguém de nós tivemos, né? E agora que a gente começa a ver na grade curricular, que acho que vai fazer total diferença daqui a alguns anos, né? É o que a gente espera, né? Vai dar um norte, né, jovem. É isso que precisa. Hoje a gente tem essa questão, né, de ir na raça, de virar referência na raça. Porque eu talvez não tive uma referência empreendedora, mas eu reconheço que eu preciso ser essa referência empreendedora dentro do meu espaço de convívio, que é o que a Pablina faz. Sim. Né? Eu não tive, mas eu pego a minha história e passo a ser. Eric também faz isso. Eric é um empreendedor que ele fez até aquela série Sintonia, tava no DNA sim, também. sim. E Eric também começou no Responsa como um assistido nosso. E aí, a gente trouxe a ideia das formações de empreendedorismo para dentro do Instituto, né? Pensando que, no que você acabou de falar, pô, tem muita gente que não quer trabalhar CLT, não tem perfil para ficar ali num ambiente fechado. E aí a gente começou a dar essas formações. E o Eric hoje também faz um trabalho. Ele faz por conta própria, mas levando o nome do Instituto. Ele vai até dentro das fundações e ele conta a história dele de superação e conta a história do Instituto. E aí hoje esses jovens chegam até nós. Eu atendo os jovens maiores de 18, né? Que é o foco do Responsa. Mas daqui a pouco acho que vai acabar tendo que estender um pouquinho o atendimento. Estender um pouquinho o atendimento. Mas aí eu atendo esses jovens que eles vêm através da história dele, com uma história de multiplicação, buscar uma oportunidade de trabalho ou de ideias para empreender. Então, essa história da gente multiplicar as próprias histórias, ela é muito bacana, cara, porque você transforma, O exemplo inspira e transforma, não tem a menor dúvida. Então, lançar o Responsa Team, não vai ter jeito. Sim. É isso. Levar o Responsa Team para Carapicuíba, vai ser como que vocês enxergam, por exemplo, a necessidade de novas políticas públicas para além de todos esses projetos que estão sendo propostos, para a gente tentar reduzir esses índices de desemprego nas comunidades? Essa questão do índice de desemprego nas comunidades, eu creio que também que nós falamos aqui antes, né? A questão da informação chegar, né? E eu acho assim, precisa se intensificar, não que nós temos que, vamos, não é facilitar, mas é você intensificar a comunicação na comunidade para eles terem acesso que nós temos em Carapicuíba vagas de emprego, ou nós temos na cidade que você pertence vagas de emprego, né? E aí as entidades, as OSCs, né? O terceiro setor, eles podem muito contribuir com isso, porque não é só a questão do social, mas eles podem contribuir também fazendo esse elo, levando as demandas. Isso que eu acho importante. Às vezes não é o panfleto, às vezes é o diálogo. É o diálogo. Né? Então, é necessário que seja complementar, né, as ações de levar informação até a comunidade. Por exemplo, nós temos o PAT. O PAT tem vagas de emprego. Nós temos em média 500 vagas por semana de emprego. É muita vaga. Então, quer dizer, eu tenho acesso. É só acessar o ganha-tempo, acessar o PAT que você vai ter acesso àquela vaga. Você vai pegar sua carta de encaminhamento para fazer a entrevista, né? E aí, voltando à questão de entrevista, nós temos também lá o marketing pessoal, né? Nós temos um curso que nós damos lá de 1 semana, 5 dias, né? E aí, geralmente, jovens que acessam, é para os jovens, por quê? Porque aí ele vai saber se portar numa entrevista, ele vai saber fazer um currículo, ele vai saber como que ele pode falar, como ele deve se vestir, né? Então, quer dizer, ele já vai ter um norte para fazer uma entrevista. Porque não adianta ele ir lá no pátio pegar uma cartinha de encaminhamento, chega lá na entrevista e ele não sabe como se portar, ele não sabe como se vestir, ele não sabe como falar. Ele vai ficar assim, eu tô num lugar que não é para mim estar. Então, quer dizer, falta um pouco também dessa questão de a demanda chegar também no poder público. Falta também assim, preocupação, não, precisamos colocar esse jovem na empregabilidade, no mercado de trabalho, né? Vamos levar a demanda, vamos procurar o acesso, vamos informar ele que lá no PAT tem vagas de emprego, né? Por mais que é jovem, mas assim, a partir dos 18 anos as empresas contratam.
Então eles contratam. Elas têm um pouco de dificuldade, sim, com menor de 18. Mas a partir do 18 eles contratam, é mão de obra, né? Geralmente as campeãs, assim, de contratação de jovens, assim, a partir dos 18 anos, é logística e telemarketing. Sim, logística ampliou É. bastante, né? Mas é um começo. É uma porta de É um entrada. começo. Para quem ainda não está com um futuro definido, traçado, é importante. Então, eu acho que a questão da informação, né, é importante, porque a gente se mata para captar vaga, capta vaga, tem vaga, porém a informação não chega, né, de forma correta lá, né? Então, esse ano nós já fizemos um mutirão do emprego. Antes do carnaval, a gente ficou meio receoso, porque todo mundo tá pensando em pular carnaval, né? Fizemos na semana do carnaval. O mutirão foi dia 7, dia 8. 8 de fevereiro. O carnaval era dia 9, sexta-feira. Fizemos na quinta-feira, né? E assim, foi um dos melhores mutirões, né? Foram Quer na dizer, audácia mesmo e vai ser. nós tivemos mais de 900 vagas, né? E assim, passou de 1.000 vagas depois, porque as empresas vão vendo que tá cheio, Sim. eles vão oferecendo mais vagas. Vamos contratar aqui. Tá cheio de gente. Sim. E quer dizer, nós pensávamos, será que o pessoal vai vir? Passou de 900 pessoas que passaram por lá no dia do mutirão. Nós fazemos lá no shopping, no Plaza Shopping Carapicuíba, no G5. Então, para um andar inteiro pro mutirão. Quer dizer, as pessoas foram atrás. Por quê? Nós incentivamos a comunicação, intensificamos, o pessoal ficou sabendo que estava tendo mutirão de emprego e foram lá, né? Então, eu acho também que a comunicação, quando ela chega mesmo na informação que tem a oportunidade, as pessoas vão. E o jovem vai, mas às vezes ele não sabe como se portar. Esse é o grande problema. Então a oficina de marketing pessoal, inclusive nós vamos fazer uma agora no mês de março, né? Ela é muito importante por isso, porque ela faz com que eles aprendam a se portar numa entrevista, como chegar numa empresa, perfeito. como se vestir. Porque assim, eu vejo às vezes no mutirão, o jovem vai lá, aí ele vai de bermuda, de chinelo, aí você fala, nossa, a empresa está aqui fazer o processo, né? Já vai olhar diferente. Entendeu? Mas ele não vai porque ele é assim, ele quer. É porque ele não tem informação de que ele precisa ir, né, um pouco mais formal, né? Porque é uma empresa séria. Eu sempre falo nas aberturas lá o seguinte: nós temos que demonstrar o interesse de fazer parte da empresa. A empresa não vai contratar aquela pessoa que não tem interesse. Então, se eu estou num processo seletivo, né, ela está passando algumas orientações, eu estou no celular, eu estou olhando para baixo, tô fazendo outra coisa. Você não está demonstrando interesse em participar da empresa. Então, por que eu vou querer você como meu colaborador se você não tem interesse de estar aqui? Então, tem que mostrar interesse, atenção. Eu quero fazer parte da empresa, eu preciso, né? É o prato de comida ali que eu preciso para gerar renda. Então, eu acho que a informação, a comunicação, ela precisa ser um pouco mais alinhada, né? E nós estamos trabalhando nisso daí para que chegue a informação mais completa. O prefeitura no seu bairro ele ajuda muito. Porque quando nós vamos no bairro, geralmente tem comunidades lá. E aí eu oferto vagas de emprego lá. Nós fizemos um agora na Coab 5, na Praça da Árvore. Tem uma comunidade de um lado e uma outra do outro lado. E assim, aonde estava a maior fila de atendimento? Vaga de emprego. Por quê? Chegou a informação que ali ia ter vagas de emprego. E as pessoas foram. E o público jovem estava lá. Né? Não era a maioria, mas estava lá. Sim, estava em busca. Né? Estava em busca de entrar no mercado de trabalho e aquelas pessoas que estavam em busca de reinserção no mercado, que isso também é importante, porque é a forma de gerar renda. E quando as pessoas geram renda, a economia gira, né? A economia do município cresce, do estado cresce, do Brasil cresce. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, é importante. Vaga de emprego falta? Não falta. Falta um pouco de informação. Eu acho que informação e qualificação. Informação e formação. Informação. E eu também acho importante, nesse contexto de construção de política pública, a gente estar nos locais, né, estar dentro dos territórios para entender quais são as necessidades daquelas pessoas e incentivar essas pessoas da importância da participação cidadã delas. Porque eu vejo que uma falha na construção das políticas públicas é que elas não são construídas pelas pessoas que têm as necessidades. Então, né? Exato. Vem de cima para baixo. Olha, e às vezes não atende, né? Analisando agora, o pessoal está construindo a roupa não serve. política pessoa egressa municipal. São poucas as pessoas que participam das reuniões. E que passaram pelo processo. E que passaram pelo processo. E é importante
que tem essa participação cidadã do público, né? De quem está ali passando as suas necessidades, as suas demandas, as suas vulnerabilidades. Não tem como eu construir uma política pública dentro de um território se eu não entender qual é a necessidade daquelas pessoas que estão passando por aquela vulnerabilidade no território. É o famoso nada sobre nós sem nós, né? A gente precisa ouvir quem vivenciou para que aquela política ou aquela construção atenda realmente à demanda. E incentivar, Dani, as pessoas da importância da participação cidadã delas. Porque as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não têm essa noção do quanto elas são potentes e o quanto é importante elas participarem enquanto cidadãs. É que conversa tão pouco com elas a vida inteira que ela julga que ainda que ela participe, ela não será ouvida. Exatamente. Porque essa percepção já está na raiz. Está na raiz. Né? Já está na matriz, está quase que no DNA da pessoa. Eu vou lá, aquele monte de gente falando, não entende nada de onde eu moro, vem aqui uma vez por ano, eu vim aqui a cada 4 anos para falar e decidir por mim. Né? E quando eu falo, eu não sou ouvido. Então essa falta de pertencimento do lugar, ou até mesmo de ser ouvido nas decisões, acho que afasta as pessoas, né, das decisões. O discurso também, né, essa questão do eu não ser ouvido, mas muitas vezes eu também não entender o que está sendo discutido ali. Isso, por eles. A linguagem não é própria, né, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, né, a forma de levar... O distanciamento entre o interlocutor e o beneficiário, né? São desafios, né, que o poder público precisa entender, enfrentar e ser humilde para reconhecer, né, que é falho porque muitas vezes erra na forma de fazer, né, na didática, na didática, na forma de dialogar. Eu acho que o prefeitura no seu bairro, e eu já tive experiências nesse modelo em algumas cidades que a minha agência atendia, que são fundamentais. A gente tem uma experiência em Araraquara que é o orçamento participativo, né? Que eu acho uma ferramenta assim extremamente importante para fazer as pessoas fazerem parte do processo. Ela não funciona plenamente, deveria funcionar melhor, mas é a cidade dividida em várias regiões, as pessoas elegem delegados e todo ano a prefeitura vota para aquela região uma obra que deve obrigatoriamente ser inserida no orçamento e ser implementada a partir da decisão das pessoas. Então a região às vezes engloba 3 ou 4 bairros e elas começam a aglutinar votos para aquelas demandas que elas julgam importantes. Então as pessoas cada território, são 18 territórios, regiões da cidade, né? Então essas pessoas, elas querem a reforma do poço daquele bairro, essas querem o asfalto para aquela rua que não tem, e elas começam a se juntar para que na plenária se decida que obra será feita. Elas fazem parte do processo. Elas fazem parte, e ali elas se degladeiam mesmo em debates acalorados, e ao longo dos anos, já está implantado acho que há uns 15 anos, a forma como isso cresceu, como as pessoas se organizam organicamente hoje para aquelas demandas. Eu ainda acho errado que se discuta obras. Eu já falei isso em algumas oportunidades lá, por exemplo, às vezes se discute a reforma de um posto. A reforma de um posto deveria nunca entrar num debate desse. É a obrigação do poder público. Sim. Né? Eu deveria fazer coisas novas, deveria ter um posto a mais, talvez uma percepção da comunidade que falta um posto a mais. Políticas públicas, né? Mas ainda entra. Mas é uma evolução tão grande no pensamento das pessoas, delas poderem decidir, ainda que uma única obra, e aí depois, hoje se criou ainda a plenária do idoso, a plenária do jovem, a plenária da mulher, a plenária LGBT, e depois tem uma plenária da cidade, Então, além da divisão de territórios, dividiu-se por temas que as pessoas se organizam em delegados e vão para essas plenárias, e são debates riquíssimos de um diálogo pessoa para pessoa, e não poder público para pessoa. Em alguns momentos que o município tentou intervir, principalmente na plenária da cidade, a prefeitura tentava intervir muito, que a plenária da cidade, de repente, era uma obra tão grande que a prefeitura não conseguiria fazer. Em alguns momentos ela tentou juntar o seu núcleo de apoio, de liderança, para interferir. E isso pegou tão mal que ela teve que recuar. Não, a cidade quer um hospital, você não vai construir um posto de saúde, a gente quer um hospital. Entendeu? E esse movimento foi
lindo de ver, porque nasceu das pessoas, para as pessoas, e o poder público recuou. Eu falei, eu criei o monstrinho, agora eu que cuido, né? Então, isso é importante. Mas isso falta nas administrações. Levar a prefeitura é um primeiro passo. Mas quando é que ela, de fato, vai decidir uma obra pública, vai decidir uma política pública? Ainda as pessoas não decidem. Nós ainda estamos reféns de vereadores, a prefeitura em si, que muitas vezes falha em ouvir, em entender, em pertencer a determinados espaços. Acho que a gente precisa quebrar esses muros, né? E começar a construir pontes entre todos os setores. Porque, dependendo da temática, a sociedade civil também tem as suas dificuldades de escuta, as empresas têm as suas dificuldades de escuta, e aí a gente tende a se fechar nos nossos núcleos, nos nossos mundinhos, quando esse diálogo, esse debate, ele é essencial, porque, por exemplo, a gente está falando aqui de trabalho, de política pública de trabalho. Se eu não oferecer para o jovem a capacitação específica para desenvolver naquela vaga ou naquela função que a empresa demanda, que a empresa precisa, ela não vai contratar aquele jovem, porque aí ele está sendo formado para uma coisa que não existe demanda. Mas, ao mesmo tempo, se a empresa ela não abre espaço para um talento específico daquela juventude, que pode falar o que ela gosta de fazer, né, ser criativo o suficiente para dar ideias, aquele negócio também pode não evoluir no mundo contemporâneo que requer essa criatividade e essa mutação mesmo dos talentos, dos perfis. Sim. E se o poder público não cria políticas que articule tudo isso, inclusive muitas vezes gerando benefícios que promovam a responsabilidade social, que venha da inclusão, que venha da diversidade, a gente muitas vezes encontra um cenário de desmotivação de todas as partes, da empresa, que não tem incentivo mesmo para eu pensar isso, e do jovem não tem incentivo mesmo para me propor isso. Então, acho que é um eterno jogo dos pratos, né? A gente precisa equilibrar as coisas, e eu concordo contigo da promoção desse debate, promoção desse diálogo entre todas as pontas, para a gente, de fato, construir um ESG em todos os setores, no primeiro, segundo, terceiro e também nos modelos híbridos. E é um diálogo que não pode ter hierarquia, sabe? A ideia da tábua redonda, que todo mundo tem uma posição semelhante na mesa, né? Muitas vezes, quando se promove o debate, lá na mesa está sentado o secretário, o vereador, não sei o quê, e as pessoas estão do lado de cá do debate, sabe? E assim, não é só conceitual, não. Simples fato de estarem em posições distintas na mesa, no ponto de discussão, já deixa o debate desequilibrado, né? Já intimida um lado a expor uma demanda, uma necessidade, ou até mesmo uma ideia que possa ser desenvolvida por todos para o bem da sociedade, né? Então, até mesmo a forma como se porta o poder público nesse diálogo importa para aquela comunidade, para que ela se manifeste de maneira natural, né? E de verdade diante das suas reais necessidades, né? É isso. Você tem uma mensagem em nome do Instituto Responsa, Karina, que você queira deixar aqui nesse... Tenho, sim. Que nós sejamos sempre geradores de oportunidades, né? Aproveitando já esse conceito de ESG que a gente está discutindo aqui durante esse tempo. Falar em ESG também é falar em gerar oportunidades, né? Olhar para o ser humano, olhar para suas potencialidades, para suas habilidades, né? Não olhar apenas para suas vulnerabilidades, porque existem em todo e qualquer ser humano, alguns um pouco mais exacerbados, outros não, mas olhar para as potencialidades e gerar oportunidades. Acho que transformar é gerar oportunidade. Sensacional. Muito bom. Wellington. A mensagem que a gente deixa, né, é que essa questão do ESG, né, ele vai muito além daquilo que a gente pensa na prática. Né? Eu acho que nós temos cada vez mais olhar, não só o poder público, como também as empresas, os setores sociais, né, de olhar que precisa humanizar o processo, né, precisa ter uma humanização do processo. E o foco sempre vai ser o usuário. Né? Nós, quando fazemos ações na Secretaria do Poder Público, faz ações, para atender bem a população, aquele que precisa. Né? Por mais que estejam em lados assim, antagônicos, né? Porque estou aqui cobrando e você tem o dever de fazer.
né? Eu acho que precisa criar uma ponte aí de que assim, não, o poder público vai fazer a sua parte, né? E a sociedade civil organizada também vai ajudar, e aí nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor, Mais né? evoluída. Mais evoluída, né? Desenvolvida, Sim. que é isso que eu acho que falta, né? Para desenvolver completamente. E aí a oportunidade, a geração de oportunidade, não só para o jovem, mas também para a reinserção, as pessoas de vulnerabilidade, é o que vai fazer com que essa política pública seja colocada, seja praticada de forma excelente, ali, com excelência, né? Então, quando a gente chegar nisso daí, nós vamos estar com uma cidade, um estado, um país assim desenvolvido, né? Desenvolvido, assim como nós temos em outras localidades, em outros países já esse desenvolvimento, né? Eu acho que a gente pode chegar nisso, porque quando você vê que aumenta essa preocupação, você vê que o país, né, a cidade, os poderes, né, estão caminhando para que isso aconteça, né? E aí a gente fica feliz que a sociedade civil organizada, juntamente com o poder público, faça um trabalho que chegue nesse êxito, né? Muito bom. Sensacional. Nós só temos a agradecer a Maravilhoso participação bate-papo. de vocês. Foi Nós também. muito rico para nós aqui, de verdade. Espero que nós consigamos sempre trazer essas pautas, né, para a mesa, para que nós possamos fomentar esses debates e, consequentemente, levar essas temáticas para as pontas, tanto para as pontas do poder público, para as pontas da sociedade civil e também para as mesas das empresas, para que a gente consiga ir evoluindo em relação a esses assuntos e também trazendo novos assuntos, né, que vão surgindo e é natural, para que a gente consiga crescer todo mundo junto, se desenvolver todo mundo junto. Afinal de contas, a gente precisa estar junto trabalhando em rede para que a gente consiga alcançar níveis de maturidade cada vez maior em relação à responsabilidade social e ambiental. William. Só tenho a agradecer a presença de vocês. Acho que toda vez que nos sentamos para discutir como melhorar, né, as formas de atendimento, as formas do poder público agir, a gente avança. E acho que essa é a proposta do programa, essa é a proposta do IDEM, do Instituto Global, do Grupo Arnone, de levar o debate, levar a discussão a partir da geração de conteúdo que enriquece, que estimula, incentiva. E hoje vocês deram uma enorme contribuição para isso, a gente só tem a agradecer. Obrigada, e a gente agradece também. Acho que todo diálogo é um aprendizado, né? Para todos. Quando a gente começa a dialogar e falar sobre temas, é sempre um aprendizado de troca, né? E a vocês, esperamos que tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso para cada um. Nos encontramos nos próximos episódios. Deixem os seus comentários e compartilhem nas redes sociais. Até mais.